Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu esqueci de divulgar a live hoje, tá? Eu era para ter divulgado em todos os grupos, tem bastante grupos lá no meu Instagram de alunos de terapias, né? Então é bem provável que a gente tenha poucas pessoas aqui, porque eu realmente esqueci. Hoje o dia foi muito corrido, graças a Deus, mas nós vamos fazer aqui a nossa live, falar sobre ancestralidade e saúde, e depois eu passo o vídeo gravado, a live já salva aí pro pessoal, tá? Isso não tem problema. Então vamos lá. Ancestralidade e saúde. Qual é a opinião de vocês? Vamos lá. Sobre ancestralidade e saúde. Vocês acreditam que nós herdamos doenças? Vocês acreditam que é possível herdar doenças? Contem aqui pra mim. Alguém aqui já teve na família, né? Caso de pessoas que tiveram doenças, tipo a bisavó teve, a avó teve a mesma doença, a mãe teve a mesma doença. Algum de vocês tem isso no histórico da família? A minha avó morreu, sei lá, vamos dar exemplos aqui, morreu de câncer. A minha mãe também teve câncer. E eu tenho medo de ter câncer. Alguém de vocês tem isso na família? Contem pra mim aqui embaixo. Gente, eu atendo muitas pessoas e sempre chega esse tipo de questão pra mim. Olha, a minha avó, minhas tias, minha mãe, tudo tiveram a mesma doença e eu tenho medo de ter a mesma doença. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essas heranças ancestrais dentro do padrão de saúde, dentro do padrão dessas questões de doenças, né? Porque assim, nós carregamos sim muitas coisas dos nossos ancestrais, nós trazemos, né, muitas questões, não só genética, né, não só aparência, porque tem muita gente que fala assim, nossa, puxou lá pra avó, pra bisavó, para tataravó, mas também esses padrões ancestrais, padrões de doenças, padrões de escassez, tudo isso, gente, é possível da gente trazer sim. E por que que isso acontece? Por que que a gente traz esses padrões? É importante a gente entender que tudo aquilo que nós estamos ligados energeticamente a toda a história dos nossos ancestrais, tá? A toda a nossa ancestralidade, a tudo que eles passaram, tudo que eles vivenciaram. E essas histórias, elas ficam reverberando no campo até que alguém possa olhar e ressignificar. Então, quando a gente repete padrões, seja padrões de escassez, seja padrões de doenças, muitas questões, não é como um castigo. Não é porque a gente estamos aqui condenados a ter isso, condenados a vivenciar isso. A gente repete esses padrões para que a gente possa olhar para isso, para ressignificar, para dar um novo sentido a isso, tá? É a oportunidade de curar. Então, existe sim muitos padrões, muitas questões, eu vou até citar alguns exemplos aqui que eu deixei, que estão relacionadas às dores das nossas ancestrais, a dores que elas não puderam falar. Por exemplo, pessoas com problemas no coração, tá? Pressão alta, infartos. Isso está relacionado à raiva reprimida. Então, são aquelas nossas ancestrais que sofreram injustiças e que não tiveram voz, que não puderam falar. Aquela raiva reprimida reverbera no campo e os descendentes começam a desenvolver problemas no coração, hipertensão, essas doenças. Por exemplo, pessoas com problemas de respiração, asma, bronquite, essas coisas. Isso está ligado com imigrantes que sobreviveram a pandemias, né? Que sobreviveram àquelas pandemias antigas. Quando chegaram os imigrantes que vieram e não puderam carregar o luto, não puderam sobreviveram, né? Alguns sobreviveram, outros não, e eles não puderam carregar esse luto daqueles que se foram. Então é aquela dor que ficou reprimida, e isso causa essa falta de ar, essa dificuldade de respiração, tá?
Então vamos lá, lembrando que o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma visão ancestral. Se você for trabalhar medicina chinesa, se você for trabalhar, como que fala, outros tipos de terapia, pode ter outras causas. Aqui a gente está olhando para a dor dos ancestrais. A gente está olhando para questões relacionadas ao que os nossos ancestrais trazem, tá? Então, por exemplo, problemas pessoas que têm problemas de digestão, tá? Dificuldade de digestão, tudo que come faz mal. São pessoas que carregam segredos familiares dos nossos ancestrais relacionados a abusos. E aí é aquela coisa, chakra do plexo solar, não digerido, tá? Aquela dor não digerida, silêncios que precisaram ser guardados. Problemas da tireoide, que é muito comum, tá relacionado aos nossos ancestrais, tá? Que não puderam, principalmente as mulheres que não tinham voz, que não podiam se expressar, não podiam dizer o que pensavam, que tinham que se calar por medo ou talvez até por represália, né? Tinham medo do que ia vir, do que ia acontecer. Então, causou esse problema de tireoide. Diabetes. Diabetes está relacionada à escassez emocional, tá? Então, são privações de amor, falta de respeito, né? Consideração, etc. Foram privadas. Então, são os nossos ancestrais que foram privados de questões relacionadas ao emocional, tá? Respeito, amor, etc. Isso causa diabetes. E aí, nós estamos trazendo essa questão, por exemplo, os ancestrais que carregam esse tipo de doenças. É como eu falei, se a gente for olhar, por exemplo, a medicina germânica, tem outro ponto de vista. Se a gente for olhar medicina chinesa, tem outro ponto de vista. A gente está trazendo esse ponto de vista dentro da ancestralidade. Então, quando que eu sei que é uma causa ancestral? Quando eu olho para a minha ancestralidade e eu vejo todos esses padrões se repetindo. Na minha mãe, no meu pai, nos meus avós, nos meus tios, né? Por exemplo, toda a linhagem materna, minha mãe, minhas tias, minha avó, todos sofrem da mesma doença, tá? Aqui na minha família, na linhagem materna, todos têm a mesma doença, que são problemas, pedras nos rins, tá? E eu já fiz esse trabalho, já liberei isso aqui no meu campo também. Por quê? Porque quando eu olho para minha mãe, para as minhas tias, minha avó, todo mundo teve problema de pedra no rim. E pedra no rim está ligado a medo, né? Há muitas questões aí relacionadas ao medo da vida. Quando nós falamos de câncer, gente, que é uma doença assim que hoje em dia está muito assim, se manifestando em muitas pessoas. Vocês acreditam que câncer também tem origem ancestral? Aqui que o câncer pode estar relacionado. O que vocês acham? Me conta aqui pra mim. Quando eu falo de câncer, eu tinha até separado aqui negócio de outras doenças mais. Deixa eu ver onde eu coloquei. Que eu fiz tipo um scriptzinho, gente. Porque se eu não faço um scriptzinho, eu me perco, tá? Aqui, achei. Pedra nos rins, isolamento e abandono. Tá? Infecção urinária, que é medos e conflitos não resolvidos. Lu, boa noite, Lu, Vani. Então, quando a gente fala de câncer, gente, o câncer são muitos locais, né? Nós vamos falar de modo geral, mas com certeza ele está ligado a nossas ancestrais que não puderam, não receberam amor, né? Que não puderam amar. Solidão, falta de amor, falta de respeito, entendeu? O que mais que eu deixei aqui com relação ao câncer? Deixa eu ver, que eu anotei aqui. Todo tipo de abusos não resolvidos que vêm das nossas ancestrais. Então aí a gente teria que rastrear melhor. Câncer de útero ou de seios. Mas, por exemplo, vocês vão falar assim, mas eu tenho uma conhecida que ela desenvolveu câncer depois do divórcio, depois que o marido largou, descobriu a traição do marido e desenvolveu câncer, então não tem origem ancestral. Ok, então vamos olhar para a mãe, para a avó, para as tias e ver se não tem ninguém da família dela que teve câncer de mama, certo? Não teve? Então sim, pode ser que algo nela começou nela, mas se você for olhar para alguém da árvore genealógica dela que teve câncer de mama, aconteceu depois do quê?
depois de uma traição também, depois de um abandono, depois do marido deixar ir embora com outra mulher, por exemplo. Então, sim, quando a gente olha para o câncer, primeira coisa que a gente olha para os nossos ancestrais, câncer de mulher, né, doenças da mulher. Qual ancestral, qual linhagem ancestral vem carregando esse mesmo câncer? Qual dor, tá? Recentemente, uma cliente minha descobriu um câncer de tireoide, tá? Recentemente. Qual o padrão que eu já havia identificado nela e que ela não acreditava? Depois do exame ela acreditou. Ela se calava diante das injustiças da vida, de tudo que ela passava, ela não tinha voz para falar. E aí a gente foi lá na mãe. A mãe a mesma coisa. A mãe se calou diante das injustiças da vida, baixava a cabeça e não dizia. Aí nós vamos na avó. A avó, que ainda é viva, a mesma coisa. E aí a gente começa a puxar. Então você vê aquele padrão se repetindo das doenças vindo até alguém falar, opa, peraí, precisa falar, precisa dizer o não, precisa colocar para fora essa dor. Por quê? Porque quando a gente vê um padrão se repetindo de doença das nossas ancestrais, é porque algo precisa ser olhado, algo precisa ser curado, a gente precisa ressignificar isso de alguma forma, certo? Então, toda vez que a gente está falando de ancestralidade, é para a gente curar, é para a gente olhar para isso, é para a gente poder, porque as doenças, gente, elas vêm já quando elas se manifestam, é porque elas já estão já no limite. É aquele momento em que a espiritualidade fala assim, olha, ou você cura ou não tem. É preciso olhar para essas ancestrais, é preciso olhar para essas dores que vêm passando geração a geração. Quantas coisas foram caladas, quantas situações foram evitadas e que agora se manifesta aqui na sua vida para que você possa curar. Então, sim, quando a gente fala de doenças dos nossos ancestrais que se manifestam, não vem como um castigo, mas vem como uma oportunidade de cura, uma oportunidade da gente honrar essas histórias e zerar isso, para que a gente se liberte disso e para que a gente possa libertar também os nossos descendentes de repetir esses padrões. Mas como que eu faço isso, Carla? Tem como fazer isso? Tem, gente, tem como fazer isso sim. Tem como a gente olhar para a origem dessas doenças. Tem como a gente entender o que essas doenças estão querendo nos dizer. Tem como a gente olhar lá para essa herança genética. Onde começou? Por que começou? O que está por trás dessa doença? E por que essa doença vem repetindo tantas gerações? Por que a gente precisa dar um novo sentido para isso? Porque enquanto a gente não conseguir curar isso, enquanto a gente não conseguir olhar isso, essas pessoas vão continuar pagando o preço da dor das nossas ancestrais. Então, sim, a gente precisa ter essa força de olhar para isso, de olhar para essas dores. Por exemplo, olha, eu separei aqui, né, como eu falei, infecção urinária tem a ver com conflitos não resolvidos e medo, principalmente relacionados a relacionamentos. É aquelas pessoas que tinham conflitos dentro de relacionamentos, casamento, e o medo, né, o medo relacionado a esses conflitos. Então, isso se manifesta no corpo com infecção urinária. Pedras nos rins, isolamento e abandono, tá? Traumas de falta de apoio interno. Isolamento, abandono, falta de apoio interno se manifesta como acúmulos de cristais. Tudo isso também vem de geração a geração. Gordura no fígado, traumas geracionais, sobrecarga e depressão não processada. Muito comum nas linhagens de escassez, tá? Então, aquelas pessoas que não tinham muitas coisas e que aquilo causava aquela depressão, aquela tristeza, aquele vazio de ter que dar conta com um pouco, de ter que conseguir sobreviver com um pouco. Isso causa gordura no fígado. Mas gordura no fígado não é só em pessoas gordas? Não, tem muita gente magra que tem gordura no fígado. Eu tenho clientes que eu atendo, magra, vai na academia,
tem ali todo aquele, como fala, aquele cuidado com a saúde e o fígado está cheio de gordura. Por quê? Porque está carregando herança ancestral, porque precisa ser olhado. E quando eu não olho isso, e quando eu não curo isso, aí você pode até se curar, né, fazendo todo o tratamento médico, todo acompanhamento médico, você se cura. Só que isso continua se manifestando. Por exemplo, um câncer que você trabalhou, curou hoje, dali um tempo ele pode voltar, volta mais forte, ou volta nos seus descendentes. Então, sempre que uma doença se manifesta no seu corpo, é sempre bom a gente olhar para onde essa doença está olhando, para que ancestral, que dor está sendo manifestada através daquela doença, que grito de ancestral está sendo reverberando para que seja curado. E como a gente consegue olhar, como que a gente consegue saber? Por exemplo, eu, graças a Deus, estou bem, sou saudável, como que eu consigo saber se lá na frente eu vou desenvolver alguma doença? Tem como fazer isso? Tem como sim, tem como a gente mapear através da mesa ancestral, mapear a árvore genealógica sua, né, para ver quais doenças se manifestaram aí na sua vida, na vida dos seus ancestrais ao longo dos tempos. Tem como a gente ir a cada geração buscando entender qual a dor das suas ancestrais, o que elas carregam, para que a gente possa ver, perceber, né, e trazer à consciência, à luz da consciência, aquilo que pode vir se manifestar ainda no seu campo. Só que quando a gente escolhe de forma consciente olhar para essas doenças, curar, ressignificar, a gente consegue dar um novo sentido, honrar esses ancestrais e não precisamos desenvolver uma doença para que a gente possa trazer essa consciência, para que a gente possa curar. Porque tudo que vem, ele vem para ser ressignificado, vem para ser curado, mas eu não preciso esperar chegar. Então, sim, dentro da terapia multidimensional ancestral, que é o que eu tenho atendido, a gente tem conseguido trazer essa consciência, mapear, tá, dentro da sua árvore genealógica, quais padrões e doenças podem vir se desenvolver e quais que você já está dentro do seu campo energético aí desenvolvendo de forma silenciosa. E a gente, ao mapear essas doenças, a gente consegue trazer a cura, desligando essa necessidade de repetir esses padrões, né? Porque muitas vezes esses padrões, eles são muito emocional. Então, quando eu estou ligada emocionalmente àquele ancestral, eu estou repetindo. E o nosso corpo, gente, ele é um portal. Ele é um portal que mostra aonde a gente pode estar ali ligado, a quem a gente pode estar ligado. É só a gente olhar para a nossa vida. Olha para a sua vida de um modo geral. Como que está a sua vida hoje? Financeira, saúde, relacionamentos, amizades. E começa a olhar para a sua história. Ali ele fala muitas coisas. Então, quando a gente faz essa terapia ancestral, quando a gente olha para essas histórias, ressignifica, quando a gente cura, a gente pode seguir, né? Não só nós, nossos descendentes, com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais leveza. Então, é muito importante a gente conseguir curar, é muito importante a gente conseguir olhar, é muito importante a gente conseguir mapear essas doenças que a gente pode estar carregando na nossa vida, certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Como que tá? Vocês estão conseguindo entender? Eu sempre faço assim, tipo um mapinha do que eu preciso falar e eu sempre me perco, gente. Eu ainda não sei até hoje por que eu faço esses scriptzinhos se eu não consigo seguir, depois eu me perco. É impressionante a capacidade que eu tenho de me perder nesses mapinhas. Mas o que eu queria trazer para vocês, resumindo de modo geral, as doenças, elas têm sim origem ancestral. A partir do momento que a gente consegue mapear, identificar isso, a gente consegue curar, tá? Toda doença, ela olha para algo não resolvido no nosso sistema. Algo não resolvido que ficou ali somatizando. Algo não resolvido que foi repassando geração a geração até chegar na gente, tá? Uma vez que eu curo isso, uma vez que eu consigo olhar para essa doença, eu posso seguir adiante, tá? Eu teve uma cliente minha que chegou para mim e ela tinha um padrão de morte, né, na família.
pessoas da mesma linhagem que chegavam em determinado momento e morriam de forma parecida. Calma aí que eu já vou falar. E ela chegou com essa preocupação, ela chegou falando assim, olha, meu pai, meu tio, meu outro tio, meu avô, todo mundo morreram quando chegaram em certa idade, da mesma forma. E a minha preocupação é eu, quando chegar nessa idade, morrer assim, minhas filhas, meus filhos, etc, etc e tal. E a gente conseguiu mapear a origem dessa e o porquê que isso se repetia geração após geração, para que a gente conseguisse encerrar esse ciclo de repetição. E é muito interessante porque quando a gente abre a mesa, a gente abre o campo energético através da mesa ancestral, a própria mesa nos leva para a história, aonde a história começou, para aquele ancestral. E por que isso vem se repetindo para que haja uma cura? É como se o campo ele ficasse gritando, pedindo justiça, tá? É como se quando algo aconteceu, como uma injustiça aconteceu, e aquilo se manifestou, né, como uma doença ou como algo que precisa ser olhado, é como se, enquanto alguém não olhar para isso e curar, não há justiça no campo. Então, o peso da injustiça que aconteceu pesa até que algum ancestral consiga olhar. Quando uma cliente chega já com alguma doença, como um câncer já manifestado, a primeira coisa que a gente faz é, vamos ver por que você está repetindo esse padrão na sua vida. O que está acontecendo que está te levando a repetir esse padrão da sua ancestralidade? E aí a gente começa a mudar ela, as atitudes dela dentro dela. Então, como acontece essa cura? Primeiro mapeando, né? Mapeando a origem, mapeando as doenças, descobrindo os padrões que estão ali se repetindo e depois fazendo um ritual dentro da mesa, né? Com a terapia, onde a gente consegue desligar essa necessidade de repetir esse padrão. E é sobre isso que eu quero convidar vocês. Porque nesse sábado eu vou fazer uma mesa coletiva com apenas 10 pessoas, vai ser uma coisa bem curta mesmo, curta, poucas pessoas eu digo, onde nós vamos mapear cada uma das pessoas que carregam padrões de doenças que possam vir se repetir. Pessoas que já estão com alguma doença no corpo ou que têm medo que isso venha se manifestar ao longo do tempo, porque tem lá mãe, avó, pais, etc., que vem repetindo certas doenças. Nós vamos fazer um trabalho com a mesa ancestral para a gente desligar essa necessidade de repetir esse padrão. Nós vamos olhar para esse ancestral que está pedindo para ser visto. Será uma vivência onde nós vamos conseguir trazer uma consciência para que você não precise repetir esses padrões. Eu tenho visto só essa semana que passou, semana passada, né? Porque hoje ainda é quarta-feira, semana passada. Dentro das pessoas que eu atendo, foram 3 pessoas que chegaram com essa informação de que descobriram câncer ou nódulos que possam vir a ser câncer. Então isso está muito preocupante. Por quê? Porque a gente está vendo que existe um momento de realmente olhar para isso e começar a curar, começar a se desligar da necessidade de repetir esses padrões. Então veio esse insight da gente fazer esse ritual, essa vivência junto, olhar para raízes, para a origem dessas doenças, mapear. Vamos transformar isso num poderoso ritual que será feito juntos ali nesse grupo pequeno de 10 pessoas, para que a gente possa trazer mais vitalidade para nossas vidas, encerrando esses ciclos e podendo, né, viver de forma mais leve. A cura acontece quando a gente olha, quando a gente ressignifica, mas principalmente quando a gente traz consciência para a gente. Quando a gente fala assim, não, eu sei que as minhas atitudes estão me ligando a essas ancestrais e automaticamente eu vou acabar repetindo. Então eu vou olhar para essas minhas ancestrais, vou olhar para as dores que elas carregaram, vou ressignificar isso e vou seguir mais leve. A partir deste momento que eu sigo mais leve, eu posso então deixar a vida chegar na sua plenitude para mim, sem eu precisar estar repetindo ou correndo risco de repetir. A vitalidade, a plenitude, o sim para a vida, tudo vem a partir do momento que a gente consegue se desligar da necessidade de repetir esses padrões.
E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, o convite está aberto. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de consciência sobre a origem de algumas doenças, né? Podemos até, no nosso ciclo lá, onde nós vamos mapear, conseguir mapear mais, fazer tipo, né, um dossiezinho de doenças, para que vocês possam também identificar ali entre as pessoas da sua família, né? Porque às vezes vocês não estão desenvolvendo ainda, mas vocês percebem várias pessoas ali do seu núcleo familiar que vem repetindo algumas questões. Certo, pessoal? Gratidão mais uma vez por esse momento aqui, esse bate-papo rápido. E vamos, quem quiser, me chama no privado para a gente poder garantir essa turma e fazer esse movimento para a gente poder olhar para essas doenças, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima oportunidade.